Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Sendo um dos vencedores do concurso nacional Ideias Criativas, promovido pela Fundação Cultural Palmares, o pesquisador Ademir Barros dos Santos vai lançar seu livro África, Nossa História, Nossa Gente em fevereiro. Estamos recebendo também a professora Ana Maria Souza Mendes, ela que é coordenadora do NUCAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Uniso. Eles vão conversar com a gente a partir de agora no programa Uniso Comunidade. Professora Ana, muito obrigado pela sua presença. Professor Ademir, também muito obrigado. Gostaria de saber primeiro, professor Ademir, como é que surgiu a ideia desse livro, desse tema, que foi o originário dessa sua pesquisa? Nós temos já, como todo mundo sabe, um núcleo muito grande e antigo aqui na universidade, que é o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira. E a história desse núcleo, ele se reunia pelo menos uma vez por mês, onde nós discutíamos assuntos diversos sobre africanidades. E esse pessoal achou que eu era capaz de fazer um curso, inclusive para fora da universidade, ensinando africanidade. Então nós começamos com esse curso lá no 28 de setembro. Ele foi absorvido pela universidade e esse curso ele foi dividido em três módulos. E esses 3 módulos é que compõem esse livro. Agora, professora Ana Maria, essa história do professor Ademir, que ele fala dessa pesquisa, dessas reuniões, isso é antigo, antes mesmo da Uniso nascer, a senhora já esteve aqui, a gente comentou sobre isso. Como é que funciona hoje a dinâmica do NUCAB na Uniso? Nós estamos mudando um pouco essa dinâmica. Quando nós começamos, era um grupo voluntário e porque nós estávamos muito próximos do centro da cidade, talvez isso facilitasse muito mais a aproximação do segmento negro de Sorocaba junto ao NUCAB, porque ele começa exatamente para atender às necessidades do segmento, de conhecer-se. Nós só saímos da escola com conhecimento de 3 leis abolicionistas e nada mais. Então nós queríamos saber mais. E todo aquele que quisesse saber mais sobre si mesmo estava ali no 28, estava ali próximo para saber. O tempo passou. A ideia foi absorvida pela Uniso, então o Instituto de Cultura Afro-Brasileira que vem colaborar com o esforço para a formação da universidade e nós nos transformamos então num núcleo de estudos intra-Uniso. E o aprofundamento fez com que algumas pessoas ficassem pelo caminho ou se transformassem num outro agente de mudança, a partir do seu próprio conhecimento. Então nós temos vários profissionais atuando em Sorocaba que durante um tempo estiveram no núcleo e adquiriram conhecimentos que são capazes de repassar, de fazer. Bom, voltando à história da Uniso hoje e o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira. Neste momento, nós estamos nos organizando com alunos para que dentro da própria universidade surjam mais trabalhos científicos capazes de receber este amparo, como recebe, por exemplo, hoje o trabalho do Ademir. Professor Ademir, com relação a essa produção, o que o senhor passa nesse livro? Inclusive, nós estamos vendo só a capa dele, porque o livro sai agora no mês de fevereiro, e aí a gente vai acompanhar depois o lançamento do livro, vai trazer o senhor novamente para conversar conosco. Mas do que o senhor estudou e o que o senhor passou e para quem é esse livro? Bom, o público-alvo é exatamente aquele leigo que quer conhecer a africanidade. Então, ele não é um livro que ele tenha nem o cunho científico de uma tese ou uma dissertação, e nem o cunho lato sensu. O cunho é aquela pessoa que, por algum motivo próprio ou mesmo de consciência, queira conhecer a africanidade, esse livro se volta para esse público, mas ele se volta com um viés, que é o viés de apresentar alguns pontos que eles têm sido mal contados. Então, por exemplo, ainda se pensa, um pouco menos, mas ainda se pensa
e em África como um país, não é um país. Então, isso são as explicações que esse livro traz. Ele passa pelos reinos que houve na África, ele mostra que a África, na época em que os europeus chegam, ela tinha, em alguns dos reinos, eram os mais ricos do mundo, e hoje em dia deixaram aquilo que está lá. Ele vai mostrar, num segundo momento, por exemplo, que a comunidade negra que vem para o Brasil é diferente da comunidade negra que vai para os Estados Unidos, que vai para as Antilhas, porque são negros de outra origem, são negros de outra etnia, negros com outra cultura, que se dão com europeus de outra cultura também. Então, você tem um amálgama, uma formação resultante diferente. Então, sempre quando se fala, se isto acontecesse nos Estados Unidos, os negros lá teriam feito tal coisa, feito desta forma, isso nem sempre procede, porque a dinâmica foi diferente, a própria evolução da dinâmica social foi totalmente diferente, e o ambiente foi outro, a receptividade foi outra, até por questões culturais e de religiosidade. Então, esse é um dos focos do livro também. E você tem um outro foco, o livro apresenta um outro foco, que seria o terceiro módulo, da distribuição das negritudes no próprio país. E esse, por exemplo, ele vai ter um dos grandes focos, é desmistificar a ideia da escravidão aceita pelos negros. E o que ele vai, por exemplo, provar, dentre outras coisas? Provar ou pelo menos mostrar essa nova ideia de que a própria estigmatização da negritude comprova que houve resistência. Sabe? Porque se hoje em dia, se o negro não está em algumas posições de trabalho, é porque ele foi considerado incapaz para determinados trabalhos. Mas ele é considerado incapaz porque, na época da escravidão, ele resistia ao trabalho escravo, então trabalhava mal. Então, esse estigma se projeta. Olhando pela história, você vai ver que é uma história de longo prazo. E que, hoje em dia, isso está se expandindo muito mais. Porque, hoje em dia, como as discussões elas estão mais abertas, os racismos estão mais abertos. E, hoje em dia, a própria possibilidade de comunicação, quer física, quer eletronicamente, ela dissemina também essa cultura. Então, você encontra, por exemplo, o Hulk dizendo que lá na Rússia oferecem banana para jogador negro. Os russos nunca tiveram contato com escravidão negra. E de onde nasceu esse preconceito? Nasceu esse preconceito, a história vai lá para o dilúvio. E isso também está contado. A história vai lá para o dilúvio. Quando Noé amaldiçoa o seu neto, e diz assim, ele terá que ser escravo esse meu neto vai ser escravo dos netos dos outros filhos. E aí, se ele diz da escravidão, no momento em que no mundo, supondo-se a história verdadeira, mas ela foi utilizada como verdadeira posteriormente pela igreja e por toda a sociedade, quando Noé diz isso, sendo a única família do mundo, e fala de escravidão, é porque a escravidão é anterior a ele. Então, essa é outra desmistificação, porque se diz assim, a escravidão na África é porque os africanos escravizavam africanos. Bom, europeus escravizavam europeus. A história de Espartacus é essa. Sabe? Judeus escravizavam judeus. A Bíblia diz como é que os judeus têm que libertar os seus escravos judeus. Árabes escravizavam árabes. O Corão e a Sharia diz como é que os árabes têm que libertar os seus escravos árabes. Então, essa justificativa simplesmente não procede. Isso é foco do livro. Esses são os focos do livro. Tá? Então, o que acontece? Quando você pega essa estigmatização que vem lá de Kant e aqui na frente descobre-se as Américas e é preciso uma mão de obra, e esses africanos são encontrados aptos a trabalho, porque provindos de reinos poderosos, os europeus dizem o seguinte, nós somos um povo que descende, logicamente, da Bíblia, descende daquela história bíblica, onde tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Sem dá os semitas. A Bíblia diz quem são os semitas, judeus e árabes. Sobram Cã e Jafé. Cã é amaldiçoado. Aquele que está jogando se acha amaldiçoado, ele vai se julgar um jafetita. Jafetita. Então, quem é Cã? Quem é Cã são esses negros. Por quê? Porque a iluminação, a luz de Deus nos deixa claros. E se eles estão escuros, estão longe de Deus. Aí você vai juntar, essa é a história mesmo, não num determinado momento, a evolução do pensamento vem assim. E se eles estão aqui,
que estão na beira do mundo e estão escuros, eles só podem estar junto com o demônio que foi expulso para a beira do mundo. Tanto é que hoje em dia as pessoas não notam, mas se você pegar uma estampa de São Miguel, que é quem vai jogar o demônio no inferno no último dia desta existência, ele é um soldado romano que está jogando um negro de cabelo duro para o inferno. Então esse negro é amaldiçoado. A partir daí começa a se justificar pela catequese. É necessário tirá-los da África para que eles possam não conviver com o demônio e serem catequizados e salvos aqui. E aí, essa história diz assim, a prática em si diz assim, eu vou salvar a alma nem que eu tire o couro. Não salvaram a alma, mas que tiraram o couro, tiraram. Professora Ana, e essa história não é contada, já tem uma legislação clara sobre isso. Precisamos contar a nossa própria história, a história da colonização do Brasil de forma correta, a colonização das Américas de forma correta. E aí a senhora há muito tempo vem dizendo que não é contada. Não é contada por quê? Quando é que nós vamos ter, por exemplo, esse livro do professor Ademir, sendo uma obra que seja obrigatória dentro das escolas para que a gente conheça um pouco da nossa história real? Engraçado, Fernando, como é que a linha do tempo vai proporcionando momentos importantes, como foram os idos de 79, quando nós construímos o ICAB, que se transformou em NUCAB, aqui na Uniso. Como a grande novidade, sendo ponta de lança de alguma coisa. Quando nós, jovens, paramos para dizer quem somos nós, qual é a nossa história, isso precisa ser passado adiante. Começamos passando dentro do segmento negro, buscando outros negros que se interessassem por contar a sua própria história, e nós chegamos num ponto em que vimos a legislação dizer, olha, é preciso contar a história do povo brasileiro. Engraçadamente, NUCAB saiu à frente, porque nós começamos a contar essa história antes da Lei 10.639. 24 anos antes só. O nosso primeiro curso foi antes da promulgação da lei. Então, quando 10 anos. Então, quando a lei foi promulgada, nós dissemos, poxa, então a gente estava pensando certo, esse era o caminho. Por que não foi contada? O mundo segue um caminho de dominação. Né? Sempre se precisa, dentro desta dominação desenhada ao longo da história da humanidade, né? Privilegiou-se um grupo que diz que estava na luz, né? Como diz o Ademir, e esse pessoal começou a contar a sua história. Ora, tem um ditado africano que diz que o dia que o leão contar as suas histórias vai ser muito diferente das histórias contadas pelo caçador. Ele é bem assim, esse ditado, ele é assim, enquanto os leões forem mudos, as histórias glorificarão o caçador. E vão sempre glorificar o caçador. Então, se você quer atingir todos os holofotes dirigidos a você, você vai esquecer a história dos circunstantes. E como a gente sempre fala, né, a história é feita de fatos notáveis. Só que para acontecer um fato notável, e daí nós termos uma data assinalada em calendário, toda uma sociedade se movimentou, pró ou contra, mas se movimentou para que aquilo acontecesse. Então, você vê esse esquecimento. E no Brasil não foi só as histórias trazidas pelos negros, também a história do dono da casa, dos índios. Quem de nós conhece A verdadeira essa história, né? Parece que eles estavam lá, tranquilos, na beira da praia, o navio chegou, bem-vindo, vem tranquilo, sejam bem-vindos, deu uns espelhinhos, né, e vamos fazer a missa, e foi tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo. Só que hoje em dia ainda se põe fogo em índio. Só que ainda continua pondo
botando fogo no índio que estava para ir para o hospital, né? Então, quer dizer, enquanto a gente pensar, enquanto nós brasileiros, povo brasileiro, pensarmos que tudo que nós sabemos e que foi contado pelo colonizador está absolutamente correto, nós não vamos conhecer a nossa história. E quando a Lei 10.639, assim, de 63, quanto a 11.645 de 2011, quando elas colocam uma necessidade e elas transformam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não são leis isoladas, elas fazem parte hoje da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Que é o Estatuto Nacional da Educação. A LDB. A LDB. Então, quando tem que seguir ela, a lei, tem que seguir, cumpre-se. Quando ela coloca a necessidade de se falar na sala de aula, de se discutir da sala de aula, de produzir conhecimento em cima dessas questões, das culturas negras e indígenas, este é o momento de nós brasileiros todos revisitarmos a nossa história, descobrirmos o que foi deixado de contar. Nós vivemos, a nossa história às vezes ela fica muito plana, até com inverdades. Então, esta busca de conhecimento é que faz a mim, a você, sermos brasileiros, sermos mais brasileiros. É conhecendo a nossa vida, conhecendo o nosso passado, conhecendo as nossas coisas, da onde vieram os nossos costumes. Será que eles eram todos maus? Será que eles... Uma das grandes inverdades, por exemplo, só para a gente reforçar essa ideia das inverdades, dizer que o negro tornou-se escravo porque era pacífico, estava ali pronto para ser escravo. Ele estava pronto, sim, para ser escravo. Mas por quê? A escravidão não é não é só um ato de maldade, é um ato econômico. Era o comércio da época. Era a grande fonte de renda da época era a comercialização de pessoas. E para ficar mais fácil, falou-se que não eram pessoas, que eram coisas, não é? Então, abandona-se... E esse estigma também que o Ademir acabou de comentar, né? Que o negro era vagabundo. O vagabundo nunca foi, quer dizer, que na verdade ele trazia... nenhum de nós quer trabalhar forçado. Não. Então tem uns que se rebelavam a ponto de eu prefiro morrer no tronco do que trabalhar forçado. Sim. Não, a história do banzo parece que era uma doença dos negros, mas o banzo hoje em dia a gente sabe perfeitamente que é depressão profunda. E morre-se hoje em dia ainda de depressão profunda. Agora, quem não vai entrar em depressão profunda naquele tipo de ambiente é porque era muito forte, sabe? Se você tirar da sua terra, da sua família, a única coisa que traz para cá é o que sobrou da sua própria cultura, na sua própria cabeça, e a partir dali começa a apanhar, sabe? Para não entrar em depressão profunda e não ver saída, não ver nenhum tipo de saída. Para não entrar em depressão profunda é porque veio gente aqui que era muito forte de cabeça, sabe? Porque quem tinha a cabeça meio fraca morreu mesmo, sabe? Não tem como resistir. E agora, voltando lá para a sua pergunta inicial, por que é que hoje em dia ainda não se fala? Eu particularmente, acho que os cursos superiores precisam se preocupar com a Lei 10.639, porque formam-se professores, formam-se pedagogos que saem diplomados sem condição de fazer aplicação efetiva. Não estão capacitados para isso. Não são capacitados e isso é currículo de curso superior. É curso superior assumir que isso daqui é uma lei, que isso daqui é LDB, que isso daqui o MEC um dia vai falar por que vocês não estão cumprindo, ou que o próprio movimento negro vai precisar entrar com algum termo de ajuste de conduta, porque é lei, é um estatuto, é uma lei federal, é uma lei que vale para o Brasil e as universidades não estão fazendo pedagogos capazes de cumprir. Aí esses pedagogos saem, essas outras escolas falam assim, mas nós não temos como cumprir. E os negros que pretendem fazer mestrado nesse tipo de linha de pesquisa não encontram orientadores capazes,
sabe? Então, você tem aqui uma semente que não germina, sabe? E aí a gente fala, não deu fruto, mas não deu fruto porque vocês não germinaram a semente, caramba, sabe? Onde é que é o local de germinação dessa semente? É a escola, sabe? Onde é que você vai derrubar bullying? Lá no fundamental, sabe? Se você formar uma consciência em que somos não iguais, mas complementares, somos todos necessários, sabe? Essa é a consciência. A consciência não é somos todos iguais, porque se fôssemos todos iguais, Adão e Eva bastava. O resto era clone. Sabe? A beleza é que nós conseguimos ser diferentes para nos complementar. Sabe? E essa é uma ideia africana de sempre, por isso que tudo que você pensa em África é círculo. No círculo, todos dependem de todos. Alguém fora do círculo, o círculo está incompleto. Sabe? E o círculo sempre cabe mais um, é só ampliar o círculo. E isso é africano mesmo. Se você olhar o desenho dos quilombos, eles são redondos. Sabe? O centro está sempre protegido com força igual em qualquer ponto. Sabe? Então, esse centro, essa centralização, essa ideia de que o indivíduo vale menos do que o grupo, o indivíduo só existe porque que é o tema acho que da filosofia mais difundida nascida na África, principalmente na África do Sul, que é o Ubuntu. Eu existo porque existimos. Né? Então, na África isso é prática. Tudo que você lê sobre a África, você vê esse fulano dizendo assim, eu e meus primos, que a gente mal sabia quem era parente, porque nós somos todos irmãos. Sabe? E você vê hoje na África não totalmente europeizada, alguém dizendo assim, o que está aqui, se meus primos chegarem, é deles também. E é deles também, porque assim é a cultura, não é que ninguém é bonzinho. É esse tipo de cultura. Esse tipo de cultura não foi transposta para cá, mas foi transposta para as senzalas. Malgrado as senzalas serem o ambiente, a indústria de novos produtos culturais. Porque se encontrou aqui na senzala gente que não se encontraria na África. Aqui você veio trazer gente da Guiné, por exemplo, e colocar na mesma senzala com gente de Angola. Quer dizer, nunca se encontrariam lá. Sabe? Não tinha por que se encontrar por lá. Sabe? São regiões culturais diferentes. E aqui você forma uma nova região cultural. E isso também o livro trata, que você tem... não adianta querer procurar pureza africana em cima dos resultados brasileiros. Sabe? Até porque o que é pureza cultural, sendo que a cultura é dinâmica. Sabe? Então, isso também a gente trata. Agora, 2015, professora Ana, estamos aí começando um novo ano. Dá para reverter esse caso? Dá para entender que dessa vez vai ou ainda não vai ser dessa vez? Quantos séculos vivemos num tempo nublado, vamos chamar assim? Serão precisos mais alguns séculos para que valores, porque de repente a menor valia do negro, do índio, do pobre, ficou estabelecida para a sociedade econômica, né? Economicamente ativa. Então, para que isso se reverta, vai demorar algum tempo. Talvez seja mais rápido do que, porque hoje as transformações são mais rápidas, né? E conforme previa Milton Santos, né? Conforme previa o mestre Milton Santos. Então, mas ainda teremos um tempo de resistência até que eu me abra para perceber o outro como parte de mim mesma. Não é? Então, quanto mais nós nos voltarmos, e aí eu vou por um caminho assim completamente diferente da nossa conversa de momento, mas a física quântica nos fará percebermos muito mais o outro. Ela prova isso. Então, como disse o Ademir, não somos iguais, mas somos parceiros. Essa parceria, ela vai ser cada vez mais trabalhada e necessária. Então, só vou ser parceira de alguém que me entenda. Como vou ser parceiro de alguém que me conheça. Ou que eu conheça.
Então aí nós talvez tenhamos uma redução de tempo. Então isto vai acontecer. Quando? Só Deus sabe. Professor Ademir, quem quiser acompanhar o lançamento do livro, já tem o local, já tem a data, tudo direitinho? A programação é que esse livro vai ser lançado em Itu, porque quem entrou com o pedido junto à Fundação Palmares foi a União Negra Ituana. Né? Então ele vai ser lançado em Itu. Primeiramente lá. A data prevista é 2 de fevereiro, que é aniversário da cidade de Itu. Então ele seria a marca negra na festividade de aniversário de Itu. Mas a previsão, a programação, é que isso rode 10 cidades da região. Nessas 10 cidades, começando por Itu, nós vamos ter uma roda de conversa, provavelmente com os temas sobre bullying, e em seguida o lançamento do livro. Então eu não sei quando está programado, nem como, nem onde está programado para Sorocaba, mas Sorocaba é uma das cidades com absoluta certeza, até porque esse livro nasce aqui, ele nasce de uma grande dúvida que eu tive, que nós tínhamos um calendário que nós publicávamos internamente no NUCAB. Então tinha uma data chamada 8 de agosto de 1444, dizendo que houve o primeiro ato de escravização moderna, que é essa que despersonaliza, que transforma a gente em coisa. 8 de agosto de 1444. Eu falo, mas em 1444, caramba, nem as Américas eram descobertas, essa data tem que estar errada. E eu fui atrás da data. Não, a data estava certa. Sabe? Agora, nessa pesquisa de o que aconteceu nessa data, que é a captura de 235 negros na foz do rio Senegal por Lanzarote e Bessanha, e que são vendidos no Algarve, e que 20% desses negros são considerados butim de guerra, então são dados para o nosso querido infante Dom Henrique. Sabe? Esse fato, até chegar nesse fato, ele me ensejou muita pesquisa. Sabe? Agora, quem quiser saber um pouco mais dessa pesquisa, conhecer um pouco mais esse livro, que a gente está terminando esse bloco, eu gostaria que o senhor deixasse um telefone de contato, a pessoa já liga para o senhor, ou tem um site, tem um e-mail, como é que faz para falar com o senhor? Para falar comigo, o mais fácil mesmo é pelo meu e-mail, ademirbs.ig.com.br. ademirbs.ig, aliás, @ig.com.br. Para ter contato com algumas outras coisas que eu escrevo, no CAB ou aí no CAB, melhor lugar, porque tem o material aqui, esse material nosso, inclusive a nossa biblioteca é disponível, daí a Ana ter falado que nós estamos com um foco no alunado, que a gente quer produzir gente nova, sabe? Para que a ideia fique viva mesmo que a gente morra, sabe? Então tem aí, tá? A biblioteca e tem o material que eu escrevo aí também. O livro não, porque o livro só 2 de fevereiro, mas o material que serviu como base do livro está aí disponível. Para falar com o NUCAB, professora Ana, qual é o caminho mais fácil? ana.mendes@uniso.br. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso nesse ano. Quem sabe a gente consiga trazê-los aqui outras vezes, comemorando coisas boas, comemorando que isso efetivamente aconteça. Combinado? Muito obrigado. Eu quero agradecer a você pela oportunidade e até por ter lembrado, né? E por ter me chamado para o programa, o que vai dar visibilidade não só para mim, mas também para o próprio NUCAB, para a Uniso, e que com certeza irá reforçar o lançamento do livro. Não pelo aspecto comercial do livro, mas sim pela difusão de conhecimento. Com certeza. Então, agradeço mesmo. Muito obrigado. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com César Silva, ele que é jornalista e lançou um livro sobre a história de Votorantim. Voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo agora César Silva, que lançou no mês de dezembro 2 livros contando a história de Votorantim. São 2
dois fascículos, vamos chamar assim, de um grande box, onde o César, ele fala da história da cidade. Mas antes da gente entrar na história propriamente dita do livro, vamos conhecer um pouco do perfil do César. César, muito obrigado pela sua presença. Vai lembrar que você fez jornalismo aqui na Uniso de 98 a 2001. Mas eu queria que você contasse um pouco também, antes de fazer jornalismo, um pouco da sua trajetória no rádio. Olha, foi bacana, viu, professor Fernando, a oportunidade que eu tive aos 18 anos começar no rádio. Comecei na Rádio Cacique AM, na FM também, então foi uma experiência gratificante. Essa coisa de se comunicar com as pessoas, o improviso, e isso com certeza me estimulou a pensar o que eu vou fazer no futuro. Serei radialista eternamente? Vou buscar algo que eu possa produzir, que eu possa celebrar, né, talvez esse dom, né, na área de comunicação. Me perguntava muito, falei, nada melhor de repente, por que não me tornar jornalista? E aí pensei, analisei bastante e cheguei à conclusão que o desejo era esse, por isso daí foi justamente em 1997, fazendo lá o preparatório vestibular para 98 poder iniciar na Universidade de Sorocaba, a Uniso, que com certeza me deu uma grande base, um grande apoio para que a gente pudesse aí ter aí, agora recentemente, o lançamento dos 2 livros. E na sua carreira profissional, além do rádio, você também, você era em Votorantim, trabalhou em Votorantim, você chegou ao cargo máximo, vamos chamar assim, dentro de uma hierarquia da área de comunicação, que foi a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Votorantim, é isso? Sim, foi em 2 gestões municipais, para mim foi muito bacana, porque comecei lá como assessor, virei chefe de eventos culturais, diretor do departamento de cultura. E você é concursado, vale Sim, lembrar, concursado. Tá. Né? Então, desde 1997, sempre exercendo todos esses cargos e chegando à condição de secretário de comunicação em 2 mandatos. Então, para mim foi também um aprendizado muito grande e também somar, né, o rádio, o jornalismo e também esse contato com a população através do poder público. Agora, hoje você tem uma atividade, além de trabalhar na prefeitura, inclusive na área da comunicação, ainda continua atuando? Sim, eu tenho um programa chamado Nossa História, Nossa Gente, que inclusive é o nome desses 2 livros, na TV local, a TV Votorantim, com reprise também na TV comunitária, lá do Sistema Supermídia em Votorantim, e também escrevo semanalmente uma página inteira lá na Gazeta de Votorantim, tudo focando na história local. E a sua atuação na prefeitura hoje? Atualmente sou escriturário, já estou exercendo, daí pela primeira vez esse cargo, a coisa já há 2 anos, até então eu era somente comissionado, cargo de confiança. Né? Depois me tornei designado ao prestar o concurso em 2007, mas nunca tinha exercido o cargo de escriturário. Agora sim retornei então à função de origem, né? Mas está na prefeitura ainda. Continuo lá na comunicação. Tá certo. César, agora com relação ao livro propriamente dito. Como é que nasce a ideia de fazer o livro Nossa História, Nossa Gente? Como é que foi você ter pensado nisso? Como é que foi ainda você ter escrito tanto que você percebeu, olha, não vai caber num exemplar só, vou ter que fazer 2 fascículos aí? Olha, professor Fernando, eu acho que a grande sacada que eu acredito que eu posso dizer em relação a essas 2 obras foi justamente não pensar eu querer escrever o livro. Eu preciso dar vez e voz às pessoas da comunidade. Pessoas simples que de repente tinham uma história interessante ou então uma personalidade de destaque. Vamos ouvir essas pessoas enquanto ainda é tempo. Foi uma forma de valorizar a memória local. Então, naturalmente, juntar 100 pessoas, cada um passar a sua ótica, falar lá do tempo do bondinho, lá da fábrica de tecidos Votorantim, falar de costumes, de valores, de tradições, aquele sentimento, muitas vezes de saudosismo, deixando a emoção tomar conta também. Então, foi muito bacana isso, reunir, era a proposta. E nós fizemos daí um tripé. Começamos chamando esse público para semanalmente participar de um programa de TV, 60 minutos, sem intervalo, direto, contando história, sempre inclusive de forma assim bem didática, bem pedagógica, né? Porque a gente mostrava muito inclusive as imagens. Então fazia uma seleção de 25 a 30 fotos para serem exibidas em 60 minutos e aí com isso prender a atenção do público. O conteúdo gerado na TV ia para a coluna de página inteira, lá com 4.000 caracteres lá no jornal local, que é a Gazeta, e com isso serviu de motivação, de entusiasmo, para daí concluir o tripé lançando os livros. Então foi uma experiência fantástica, muito marcante, porque cada um tem o seu jeito, o seu estilo de contar a história. Agora lembrando que a emancipação de Votorantim de Sorocaba aconteceu há quanto tempo?
Isso, a emancipação oficialmente através de um plebiscito foi em 1º de dezembro de 1963. A instalação do município, ou seja, quando de fato a prefeitura passou a funcionar e a cidade a gerir os seus próprios recursos, com prefeito empossado, vice, com câmara, já foi no 27 de março de 65. Então nós aproveitamos nesses 2 livros para justamente entrevistar muitos daqueles que estão vivos, que acompanharam a emancipação, que acompanharam, né, os primeiros passos de Votorantim enquanto cidade. E como é que surge o bairro de Votorantim e depois virou distrito e depois virou cidade? Como é que surge o bairro? O bairro nasce em que momento dessa história? O bairro, na verdade, era Sorocaba, nós vivíamos como Sorocaba, né? Acontece que aí aconteceu o seguinte, começou com uma fábrica de chitas, que foi faliu no início do século... A fábrica de chita é um tipo de tecido, é Exato, isso? Né? Exato. Que justamente deixou de existir, faliu no início do século passado, aí juntou lá Antônio Pereira Inácio com outros sócios, compraram a massa falida, depois ele se tornou o sócio, o único, na verdade, o único dono ali, e aí foi aquela ideia de, olha, já que eu tenho essa fábrica de chitas, vou fazer vilas operárias no entorno, e foi criando, foi virando uma bolinha de neve, porque surgiu então no século passado a primeira fábrica de tecidos, a Votorantim, que originou o Grupo Votorantim, depois nós tivemos em 36 a cimenteira, que é a Votoran, lá no bairro de Santa Helena, e depois em 48 a papeleira Votocel, e gerando as vilas operárias. Então Votorantim, de fato, passou a ser o distrito industrial de Sorocaba. E aí tudo culminou com a emancipação, né? Já que a reclamação dos moradores é que precisava de mais atenção, gerava muitos impostos e queriam ver os benefícios chegarem. E aí surgem os vanguardeiros, é isso? Isso. E quem foi o líder dos vanguardeiros? Ou não tinha um líder, era um grupo? Como é que foi essa história? Sim, foi um grupo de pessoas que estavam descontentes com a falta de apoio do poder público sorocabano. Então foi aquelas rodinhas que foram surgindo nos bares, no Clube Atlético Votorantim, enfim, lá no estádio municipal. Nós podemos dizer que nós tivemos o baluarte, que foi o Matias Gianola, o grande líder da emancipação, que era o gerente da fábrica de tecidos Votorantim. Então ele foi decisivo no sentido de fazer com que desse um ritmo maior, enfim, ali foi criado com isso as carteirinhas de vanguardeiros, foi distribuído as estampas do SIM, né, com os tecidos para que todo mundo pudesse fazer a sua camisa, pudesse, enfim, fazer toda uma movimentação que depois deu aquele resultado, né, nas urnas de forma esmagadora. Foram mais de 4.000 votantes e 3.099 votaram pela emancipação de Votorantim. Descobriu-se quem foi aquele que votou contra ou não? Olha, depois não aparece, mas enfim, apareceram alguns líderes do não. Mas enfim, hoje muita gente que votou não, que ainda está vivo, ainda daquela época, com certeza não vai falar abertamente, é capaz até de falar que era vanguardeiro, né? E respeito é óbvio, né? Agora é momento de celebrar. Mas entre o pessoal do não, tinha lá José Carlos de Oliveira, tinha lá aquele que foi o segundo prefeito da história de Votorantim, Luiz do Patrocínio Fernandes, o deputado Juvenal de Campos, enfim, existia, e o Itagiba Loureiro de Melo. Foram as 4 lideranças da facção do não. E hoje, Votorantim, ela tem uma vida pujante devido às fábricas, devido ao comércio, ela ainda é atrelada em Sorocaba, você ainda percebe que Votorantim necessita de Sorocaba, Votorantim tem vida própria, Votorantim é dormitório em Sorocaba, ou não? Como é que você analisa isso enquanto jornalista, enquanto escritor? O processo de conurbação já existe. Hoje nós temos aí 4 importantes avenidas que interligam, né? É simples. Se você pegar o centro de Votorantim para o centro de Sorocaba, dá menos de 6 quilômetros. Então é muito mais fácil, muitas vezes, sair de Votorantim para chegar no centro de Sorocaba do que pegar um bairro da Zona Norte para chegar no centro de Sorocaba. Então ainda Votorantim, com certeza, ainda depende, até porque Sorocaba é uma referência. É a sede da região metropolitana e sempre vai ser uma referência não só para Votorantim, mas para os outros municípios da região. Porém, ao mesmo tempo, Votorantim se orgulha de, né, trazer aí empreendimentos comerciais, imobiliários de grande destaque. Então, com certeza,
essa diversificação da economia hoje é importante para a cidade, até porque antes a vocação era somente focando, né, a parte de tecidos, a parte industrial. Então hoje Votorantim com certeza celebra, afinal são 51 anos de emancipação político-administrativa e uma cidade que nasceu com 17 mil habitantes, passados 51 anos, já tem seus 116 mil, conforme o censo do IBGE e a estimativa agora recente de 2014. Quais são algumas dessas histórias, uma ou outra, que a gente não tem como contar todas aqui, inclusive deixa para você o estímulo de procurar o livro do César, daqui a pouquinho ele já fala onde achar esse livro. Agora, uma história pitoresca, uma história interessante, que até você, enquanto votorantinense, não conhecia e de repente ficou sabendo quando foi entrevistar esse personagem. Olha, tem muitas histórias bacanas que foram sendo, né, absorvidas pelo projeto. Por exemplo, Antônio Wilson de Campos, sobrinho do deputado Juvenal de Campos. O Juvenal de Campos era do não, ele queria que Votorantim continuasse interligado a Sorocaba, mas ele era o desenhista do Sim, trabalhando na fábrica de tecidos Votorantim. Agora imagine, fazendo um monte de estampa, enfim, motivando as pessoas, sensibilizando para que acontecesse a emancipação. E ele não guardou nenhum dos tecidos que ele criou. E eu perguntava no programa, que depois está inclusive no livro, mas Antônio Wilson de Campos, mas por que você não guardou os tecidos que hoje são relíquias? Hoje os vanguardeiros guardam com tanto orgulho, porque foram, enfim, instrumentos da luta do movimento separatista de Sorocaba. E ele falava, César, eu não queria chatear o meu tio, que era o maior líder do não. Então, para não chatear, ele vivia em casa, então eu não guardei, enfim, talvez o tempo foi passando, no fim eu não tive o pano na mão mais. Resultado, no programa fizemos aí a sensibilização da comunidade e apareceu então a doação de uma estampa do Sim para ele que era o criador visual da campanha de emancipação. Ele deve ficar muito feliz, obviamente, recebendo aquela produção que ele fez há 50 anos, né? Sem dúvida, por isso que foi muito bacana esse projeto, porque deu vez e voz. Muitos que, de repente, aconteceu experiências de eu entrevistar José Sandoval de Barros, que foi, inclusive, vereador na 2ª legislatura do município, e quando tinha um contato ali com a neta, ela não sabia que o avô tinha sido vereador da cidade, e uma neta com seus 20 anos, 20 e poucos anos. Então, quer dizer, imaginar que a própria família muitas vezes não conhecia a história, o passado do nono, da nona. Então, foi a oportunidade para a gente se conhecer melhor, para poder divulgar a história de Votorantim da melhor maneira possível. E nós abrimos espaço para o Antônio, para a Maria, para o João, e tivemos muitas personalidades também presentes, pessoas que são conhecidas em nível regional, inclusive até Neide Helena de Moraes, que foi ao vivo lá, representando o Grupo Votorantim, ela que é a filha do José Hermírio de Moraes Filho e sobrinha do Antônio Hermírio. E aí, como é que é ter esse contato com uma personalidade desse nível, que lança a cidade praticamente através de seus empreendimentos, estando lá com vocês, como é que ela viu o lançamento do livro? Qual foi um comentário dela? Olha, foi muito bacana, porque a Neide, ela denominou, inclusive, um parque infantil, que hoje são os centros municipais de educação infantil nos nossos municípios da região, mas na época era conhecido como Parque Infantil. Então existia o Parque Infantil Neide Helena de Moraes em Santa Helena, está desativado. Então imaginar que uma mulher que hoje, segundo a revista Forbes, uma mulher que tem 6 bilhões de reais só dela como parte do Grupo Votorantim como um todo. Se fatiasse hoje, isso é dela. Então, chegar lá sem segurança, só com o senhor motorista dela, porque conhecia o local da exibição do programa. Então, agir com maior simplicidade e, acima de tudo, dizer, olha, elogiar a iniciativa, porque ela comentou, né? Para nós é muito importante a cidade de Votorantim, a região, e por que não também Sorocaba, porque o Grupo Votorantim começou em Sorocaba, né? Hoje falamos que aquele pensamento meio bairrista começou em Votorantim, mas na verdade o Votorantim pertencia, Sorocaba era uma só. Então foi muito bacana, um gesto bondoso da parte dela, de se deslocar de São Paulo, de vir e poder relembrar, fazer um flashback, mostrar fotos do comendador Pereira Inácio, que foi o bisavô, o senador pernambucano José Hermírio de Moraes, que foi o avô, ela poder falar um pouquinho de cada integrante e com aquela visão empreendedora que cada um teve para fazer desse um dos maiores complexos industriais da América Latina.
É um perfil aqui da família, porque Antônio Hermílio de Moraes recebeu aqui na Universidade de Sorocaba o título de doutor honoris causa. E era uma autoridade enquanto empresário, um dos maiores do mundo, por que não? E de repente também chega aqui em Sorocaba com um carro usado, era um Passat, isso não é coisa tão velha assim, e só com motorista, e foi embora para São Paulo depois, tranquilamente com o motorista também, nesse carro velho, tá? Tranquila, sem uma assessoria, nenhum staff de Antônio Hermílio de Moraes que se imaginava que ia ter. E era uma figura, assim, muito humilde, mas com conhecimento sensacional, né? Agora, com relação à cidade de Votorantim também, hoje você falou da expansão da cidade. Você começa já a contar um pouco no livro, ou você vai deixar para um outro momento, essa história da expansão do município, onde com essa conurbação, hoje a cidade tem um grande shopping, que é o Shopping Iguatemi, e empreendimentos que deixam aí, não deixa a desejar para nenhuma grande cidade, podemos ilustrar como o Alphaville, por exemplo. Sim, eu acredito que talvez no futuro venhamos trabalhar talvez esse momento mais recente, né, da história, que está fazendo história, né, que é importante, né? Tem inclusive mais um projeto para março, que é o Nasce uma Cidade, que vai justamente contar aquele momento que houve a instalação do município em 1965 e também com fotos que praticamente estavam indo para o lixo. Daqui a pouco alguém me procurou, César Silva, olha, interessa para você alguns slides? Vamos revelar esses slides. Aí 250 imagens que não foram publicadas em jornais, que não foram vistas pela comunidade. Então, a oportunidade que a gente tem agora de estar celebrando a história da melhor maneira possível. Como também, acho que brevemente, já estou estimulado a contar os 100 anos da festa junina e sempre destacando as pessoas que vivenciaram. Qual foi a sua experiência, por exemplo, em ter curtido a festa junina? De repente você encontrou uma namorada, né, casou a partir desse namoro que surgiu na festa e hoje você volta para a festa levando netos. Então são experiências de vida, né, que vai mostrar justamente todos esses costumes ao longo de décadas que fizeram desta a maior festa junina do estado de São Paulo. Como é que a festa nasce antes de Votorantim? Exato, uma boa pergunta, né? A primeira missa foi celebrada nós temos o relato em 1917, né? Então, mas ela começou como festa de San Gennaro, porque já existia uma comunidade que se concentrava ali de italianos, justamente porque ali os teares, eles eram ingleses, então vinham os técnicos ingleses que se concentravam lá na Barra Funda e no bairro da Chave ali focou bastante, né, a imigração italiana. Então lá começou como San Gennaro mesmo, né, mas a primeira missa foi em 1917 e o primeiro curato, ou seja, a primeira igreja, ela começou a funcionar em 1927. Apesar da cidade dizer que comemorou, né, em 2014, 99 anos de festa junina, ainda não se tem nada que comprove de fato que ela é centenária. Então, a nossa quase centenária festa junina. E você tem daí essa data, esse momento, essa festa, que vem crescendo antes da cidade nascer e hoje ela está no calendário oficial do estado de São Paulo, é isso? Isso faz parte do calendário turístico. Então ela é reconhecida justamente pela sua grandiosidade, por ser uma festa beneficente, que estimula o turismo de eventos na cidade de Votorantim. Nós temos outros marcos, como por exemplo em janeiro, a Copa Brasil de Futebol Infantil, com as principais agremiações, aquilo que vemos na Série A do Brasileirão, são os atletas sub-15 jogando ali. Inclusive, vale lembrar de um grande jogador de futebol que hoje era do Santos, o Neymar, jogou lá. Neymar jogou lá, o próprio Robinho também pelo Jogou Santos, lá. Nós tivemos lá pelo Inter o Alexandre Pato também ali presente, nós tivemos Denilson, tivemos Adriano Imperador, então, enfim, foi uma oportunidade com certeza estimulante, um campeonato de alto nível na cidade de Votorantim que permitiu com que eles pudessem traçar esse objetivo, jogando, né, ali e talvez um estímulo para que a sua carreira decolasse. Então, assim como Copa Brasil, a Festa Junina, o Cinefest, então são eventos que fazem com que a cidade se torne uma referência na parte de turismo de eventos. César, quem quiser ter contato com esse livro, comprar o livro, ler o livro, como é que faz? Isso, o contato deve ser feito com o autor
Posso até passar Lógico, o telefone por de favor. contato, mas tem um e-mail. Se digitar, que o nome do livro é Nossa História, Nossa Gente, então é só digitar Nossa História, Nossa Gente, @gmail.com, só mandar, né, mandar a informação, olha, quero adquirir o livro, deixa um contato que eu já retorno para fazer Esse adquirir. é o e-mail mais fácil. Exato. Mas também nós temos um único local com venda exclusiva numa associação lá de Votorantim, que é a APEVO, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim, ali uma travessa da 31 de março, na rua Antônio Fernandes, muito conhecido, tem um salão social lá, então é bem quista ali pela comunidade, ou na APEVO ou comigo. Tá, César, muito obrigado pela sua participação. A hora que você lançar esse novo livro, contando a história, como nasce uma cidade, venha aqui outra vez no programa para a gente apresentar ao público que nos acompanha. Eu que agradeço, professor Fernando, e dizer que hoje a realização desse sonho, dos 2 primeiros livros, tudo é consequência da oportunidade que nós tivemos de estudar aqui na Uniso, e isso com certeza foi um fator fundamental para que levássemos adiante o desejo, o sonho que agora se materializa. Sucesso em 2015, César. Para todos nós. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook. Curta lá. É só digitar lá Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá! O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se!